Pai Senhor, meus irmãos, quero deixar uma mensagem de reflexão. Às vezes a gente vê pessoas que parece que não quer nada com Jesus e a gente fala, vou desistir de orar. Não quer deixar as drogas, não quer deixar a prostituição, não quer deixar o crime. Mas eu vou te dar um conselho. Só desista dessa pessoa se ela disser que não quer esse Jesus que você serve. Aí a Bíblia fala que você pode deixar. Porque Jesus, ele quando manda os discípulos ir, ele fala... É aquele que rejeitar a palavra, sacode a poeira dos teus pés e vira as costas e vai embora. Porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que aquele que rejeitou o evangelho. Então, se ele rejeitou o evangelho, a Bíblia diz que você pode parar de orar. Se ele não rejeitou, não desista dele. Talvez você fale, Messias, mas você não sabe quem ele é, você não sabe o que ele fez. Não, eu não preciso saber quem ele é e nem preciso saber o que ele fez. Eu preciso só dizer para você que Deus não desiste de ninguém. Jesus também não desistiu de ninguém na cruz do Calvário. E é prova disso quando ele pega aquela prostituta e fala, cadê seus acusadores? Ninguém te acusou? Nem eu. E o ladrão na cruz. Então, se ele não desistiu da prostituta nem do ladrão, quem somos nós para desistir? Não é verdade? Então, eu quero deixar para você o seguinte. Eu quero contar a história de um homem que, quando eu contar essa história, não existe homem pior do que ele na face da terra. Não existiu. Ele era um próprio Satanás nessa terra. E ainda assim, quando ele se arrepende, Deus perdoa os pecados dele. A Bíblia conta a história de um rei chamado Ezequias, está lá em 2 Reis. Ezequias era um rei. Você sabe que, como muitos conhecem, ele fica doente. O profeta Isaías vai até ele e fala para ele que ele iria morrer. Mas manda ele consertar a casa dele. Ele se arrepende e conserta. O mais interessante é que ele fala bem assim para Deus: Senhor, tenho andado tão conforme sua palavra, tenho andado perfeitamente com o coração reto e íntegro na tua presença. E eu fui ver, né, como é que um homem com coração perfeito, Deus manda ele consertar que estava errado a casa. Nem sempre tem um coração perfeito, mas ele permitia Deus dentro da casa, alguma coisa errada e que Deus não aceitava, e trazia pecado. Sendo assim, o Senhor manda ele consertar. Ele se arrepende e Deus acrescenta 15 anos de vida. Ele não tinha filhos varão, tinha moça. E aí o rei precisava de um varão para governar, né? Naqueles tempos era muito importante ter um filho varão. E ele, depois, passa 3 anos, ele tem um menino. Com 12 anos, o rei morre e esse menino se vê na responsabilidade de assumir um trono. Talvez você pense, o que uma criança poderia fazer com 12 anos? Mas naqueles tempos lá, no judeu, ele é considerado adulto, responsável, com 12 anos de idade. Você vai ver que Jesus, com 12 anos de idade, os pais procuram, cadê Jesus? Mas eles não esqueceram do filho, porque ele já tinha 12 anos, ele era responsável. Aqui, como no Brasil, com 18 anos já se torna responsável, até a maioridade penal. Lá, os judeus com 12 anos, ele sabe a Bíblia, sabe as leis tudinho, tem que decorar cada um, e ele falando, ele já é considerado um adulto. Então, aqui é diferente. Então, ele com 12 anos começa a reinar, mas esse menino ele traz os deuses antigos que o pai, em vez de ter quebrado ou queimado, botou nos bosques lá e ele traz para dentro do templo do Senhor. E aí ele começa a fazer tudo que é mal aos olhos do Senhor. Ele cresce em casa, ele começa a fazer tanta coisa ruim, ele cultuava um deus Baal, que significa Beelzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Essas 4 entidades, elas estão abaixo de Lúcifer, relatado na Bíblia satânica, o livro dos Grimões, que só tem 5 livros. Esses 5 livros contam a história de Lúcifer, Beelzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã, 5 entidades. Cada entidade dessa, ela rege um continente. Nosso continente, que é o Brasil, né, que está aqui dentro do Brasil, é regido por Leviatã. Inclusive, esse Leviatã, ele rege numa data específica, dia 12/10, que é o dia que muitos consideram o dia de uma padroeira. Essa padroeira também ela foi encontrada e tem um demônio agindo por trás, mas ninguém sabe disso, acha que é bobagem. E é especificamente no dia das crianças, porque Jesus diz, datais é o reino do céu, comemorado. Então o diabo tem trabalhado muito, né, principalmente na mente da criança, para deturpar a mente dela diante daquilo que Cristo tem reservado para ela. Então esse menino, esse Manassés, ele começa a crescer, fazer tudo que era mal ao Senhor. Então ele tirava os próprios filhos e consagrava a Moloque, um deus grande que tinha uma bacia grande de óleo, e ele consagrava os filhos ali, queimado vivo. Então, para as mães não se arrependerem, quando ouviam o choro da criança, era tocado um tofete, um barulho muito grande, para que assim as mães deixassem o filho ser consagrado. Ele cultuava o Deus Sol, Deus Lua, as nuvens, as estrelas, a necromancia. Necromancia é a arte de consultar os mortos, a feitiçaria, tudo que Deus abomina. Esse rei, esse menino cresce, fica jovem, ele vai consultando e tudo isso, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Esse rei, ele cresce, ele vira homem já adulto, mas ainda assim ele não se arrepende dos seus pecados, até que ele recebe a visita do profeta Isaías, que manda ele se arrepender. O mesmo profeta que entrou no templo, mandou o pai se arrepender, e o pai se arrependeu, agora entra para dar o recado para o filho. O que o filho faz? Manda matar o Isaías. Isaías é morto, amarrado ao cepo, um pau
seco, né? Oco por dentro e cerrado ao meio. A Bíblia não vai dizer que Isaías gritou, pediu misericórdia ou se arrependeu. Isaías morre como um grande profeta em obediência ao Senhor. Mas nos dias de hoje, quando vem alguém tentando dar um recado para consertar a casa, para mudar o que estão fazendo, a gente nos dias de hoje é chamado como julgador, né? E é chamado de que aquele, você está com inveja do ministério de fulano, você tá. Nos tempos antigos não era diferente, mandava era matar. Então ele manda matar o profeta e continua nas suas práticas errôneas. A Bíblia vai falar que em 2 Reis 21:16, Manassés derramou tanto sangue inocente que dava para encher Jerusalém do extremo ao outro. Eu quero até te dar um exemplo. Você já viu um dia de chuva que está a rua alagada de enxurrada? Era assim que ficava Jerusalém, de tanto sangue que ele derramou. Dava para encher Jerusalém de sangue. E ele começou a fazer essas práticas e não se arrependeu. Até que Manassés, ele chega a uma certa idade e Deus faz com que os inimigos entrem no templo, pega ele como preso, arrasta ele pelos espinhais, joga ele num poço fúnebre para morrer. Lá dentro, Manassés, ele lembra do pai, que pregava, que falava que havia um Deus misericordioso, um Deus que mudava tudo, um Deus que podia tudo, um Deus soberano. O que Manassés faz? Manassés se arrepende. Ele pede perdão. Quando eu ouvi essa história, eu disse, Deus, esse cara merecia a morte, mais que a morte. Deus falou, mas eu não penso como você. Ele se arrependeu no último minuto e Deus falou, Manassés, levanta, perdoados estão seus pecados. Manassés significa Deus não se esquece. Ou seja, meu irmão, você pode fazer o que for. Você pode fazer o que for nessa vida, mas Deus não se esquece. Eu não sei o que você fez, mas eu te dou um conselho, vai lá atrás e se arrepende. Não interessa se você matou, se você estuprou, não me interessa se você roubou, se você abandonou a família, abandonou um filho, não interessa o que você fez. Eu te aconselho hoje a dobrar seus joelhos e se arrepender, porque a conta vai chegar. Não tem como, Deus não esquece. E ele coloca justamente, ele permite esse nome Manassés para falar, esse menino vai fazer tanta coisa ruim achando que eu vou esquecer. Mas o nome dele significa Deus não esquece. Manassés se arrepende, irmão. Deus volta ele no trono, ele morre e ele é honrado a ser sepultado no mesmo lugar que seus pais foram sepultados. E eu vejo pessoas, irmão, que cometem crime, que faz coisa achando que não vai dar em nada, mas um dia a conta chega. E nos últimos dias eu vejo a conta chegando para todo mundo. E eu vejo muitas situações, quando eu vou orar, eu falei, a conta chegou. Então você acha que não vai chegar? Muitas vezes você acha que vai orar e fala assim, passa de mim esse cálice que eu mesmo fiz. Não vai passar. Então, hoje eu te dou um conselho, assim como Manassés, o pior rei de Israel, que reinou 55 anos, foram 55 anos de maldade, 55 anos, meu irmão, fazendo tudo que abominava o Senhor, que deixava Deus triste, mas ele se arrependeu e Deus perdoou Manassés. E hoje você pode ouvir essa mensagem e falar, poxa, eu não fiz nem 10% do que Manassés fez. Olha, Manassés foi pior do que Nero, que matava os cristãos, né? Brincava com os cristãos no fogo e leões. Manassés foi pior do que Bin Laden, que derrubou as Torres Gêmeas e matou mais de 3.000 pessoas. Manassés foi pior do que a Condessa Elizabeth, que no ano de 1500 matava mulheres virgens, tirava seu sangue e banhava no sangue para ficar nova, a pele ficar rejuvenescida. Então Manassés foi pior do que tudo. Martin Luther King, que ele matava muita gente, pior do que tudo que você imaginar, pior do que Hitler, que matou milhões de judeus. Manassés foi pior do que todos esses. E se Deus perdoou Manassés, qual é o seu problema que Deus não pode perdoar? Mas muitas vezes o diabo fala, você não merece perdão, você fez isso. E muitas vezes eu vejo que o pior pecado, muitas vezes está dentro de nós, quando alguém faz uma maldade com nós e a gente não perdoa aquela pessoa. A gente fica lembrando do que ela fez, a gente lembra dos insultos, lembra das porradas, lembra de todas as traições, lembra do abandono e muitas vezes isso impede Deus de operar. Hoje eu quero te dar um conselho, meu querido. Não interessa qual for o seu pecado. Se um dia você abandonou filho, abandonou família, se um dia você matou, se um dia você fez coisas horríveis aos olhos do Senhor, mas eu te dou um conselho. Se arrepende hoje. Porque quando a conta chegar, meu irmão, talvez você vai estar numa situação que não vai ter ninguém do teu lado. Não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter ninguém para te socorrer, porque Deus vai permitir que você esteja como Manassés, lá naquele calabouço, sozinho, refletindo. Eu não sei dizer quanto tempo ele ficou lá, mas era um calabouço fúnebre, podre, onde ele ficou alguns dias, sem comer, sem beber, sem todo o poder, sem toda a luxúria, sozinho, para mostrar que ele não era nada e não era ninguém. Ficou sozinho para Deus mostrar para ele que Deus não esqueceu.
de tudo que ele fez, do profeta que ele matou, das consultas na feitiçaria, dos filhos que ele matou e do povo inocente. Se Manassés matou tanta gente e ainda assim Deus perdoou ele, eu te dou um conselho. Se arrepende hoje. Há esperança para uma árvore cortada. Há esperança para uma árvore cortada. E você ainda não foi cortado. O que foi cortado? Você não morreu ainda. Você está vivo. Não interessa o que você fez, se entrou para o tráfico, entrou para a prostituição. Deus ainda tem obra na sua vida. E para essa obra se concluir, você tem que se arrepender. Eu quero orar por você. Senhor, eu não sei o que essa pessoa fez, mas ela vai ouvir essa mensagem. Talvez ela traiu, talvez ela adulterou, talvez ela mentiu, talvez ela roubou, talvez ela enganou, talvez ela esteja fazendo essas coisas. Talvez seja um marido que abandonou a esposa e os filhos, talvez seja uma esposa que abandonou o marido e os filhos, talvez esteja em outro relacionamento e está preso ali, querendo voltar e não consegue. Meu Deus, eu sei que essas pessoas vão chegar a conta, porque o Senhor não esquece. Mas Deus, eu peço, tem misericórdia hoje daqueles que se arrependem, tem misericórdia hoje daqueles que vão dobrar o joelho e vai falar assim: Senhor, me perdoa. Porque quando Manassés entendeu, ele pediu perdão, o Senhor perdoou, livrou ele do cativeiro, devolveu ele para o trono e fez com que ele morresse e depois fosse sepultado, que era a honra, junto com o corpo dos seus pais. Senhor, antes dessa pessoa fechar os olhos nessa terra, eu peço que ela feche com alegria, mostrando o poder de Deus sobre a vida dela e o poder do perdão. Cobre ela com teu sangue, com teu poder, com tua graça, derrama sobre ela teu espírito, porque eu sei que o Senhor não morreu na cruz em vão. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por todos os bandidos que estão na papuda, por todos os doentes que estão no hospital, por todos os pastores que estão no altar, sendo reto, íntegro ou não. O Senhor morreu por todos. O Senhor morreu pelo enganador, pelo mentiroso, pelo ladrão, pela prostituta. O Senhor morreu pelo homossexual. O Senhor morreu por todos. Mas para que a salvação possa chegar até a vida deles, é preciso que eles se arrependam. O segredo é se arrepender. Está sem força? Peça ajuda. Não consegue sozinho? Peça ajuda. Porque todos aqueles que Jesus curou foram até ele pedir ajuda. Você vai ver que o único que não vai até Jesus pedir ajuda é aquele homem que estava na cama diante do tanque de Betesda há mais de 40 anos querendo uma cura. Ele não foi porque ele não tinha condições de ir. Mas acredito eu que no pensamento dele, ele clamou de alguma forma, ele pediu ajuda de alguma forma, porque Jesus não chegou do lado dele do nada. Jesus chegou. Então, se você está sem força para sair da sua cama, do seu leito, clama que Jesus envia alguém até você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.